Há alguns dias, pequenos grupos foram para as ruas de capitais brasileiras protestar. Foi uma tentativa frustrada de reeditar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, uma série de grandes manifestações contra uma suposta ameaça comunista no Brasil de 1964. A marcha foi um dos estopins para o golpe de Estado que derrubou o presidente João Goulart. Há exatos 50 anos começava a ditadura militar brasileira, um período de repressão política, censura da imprensa e de violações aos direitos humanos. Mesmo assim, meio século depois, ainda há brasileiros que parecem sentir saudades dos governos militares a ponto de tentar repetir o passado. A UFPR TV apresenta hoje um programa especial sobre os 50 anos do golpe militar. Vamos falar sobre os cidadãos que foram perseguidos e torturados na luta pela democracia e também sobre o trabalho duro de quem hoje tenta descobrir o que aconteceu com os brasileiros mortos e desaparecidos naquele período. Estão aqui ao meu lado Narciso Pires, que é presidente do grupo Tortura Nunca Mais aqui no Paraná, né? E também o Luiz Manfredini, que é jornalista. Ambos sofreram com o período da ditadura militar, inclusive se conheceram naquele período, né? E eu queria iniciar esse programa, Narciso, te fazendo um questionamento, que depois eu vou passar o mesmo questionamento também para o Manfredini, que é o seguinte: o que acontece com a sociedade brasileira para que 50 anos depois dessa situação, hoje, quando já sabemos de tudo o que aconteceu naquele período, ou quase tudo, ou ainda falta muito se saber, mas já se sabe um pouco, como que as pessoas têm coragem ou se sentem à vontade para ir para as ruas e pedir a volta desse período? Se nós percebermos bem, nos últimos anos, 2, 3 anos, a gente tem sentido pela rede, pela internet, como se fosse um retorno deste conservadorismo, inclusive moralista, atrasado. Não surpreende essa manifestação, essas pessoas apenas se revelam mais, mas existe sim um saudosismo, e principalmente de pessoas que não conhecem de fato o que aconteceu naquela época. Veja o quanto é importante a recuperação dessa memória histórica, a discussão sobre o golpe militar, os seus desdobramentos, as suas consequências para o país, a tragédia que foram esses 21 anos de governo, de ditadura para o nosso país e as consequências na área econômica, dos direitos humanos, enfim, em todos os setores da sociedade. Agora, Manfredini, como que você analisou essa tentativa de reeditar a marcha? Olha, eu tenho um aspecto que é o ridículo, né, de uma porção de gatinho de gado ir para a rua. Até uma revista semanal mencionou isso, dizendo que Deus não estava presente, porque tinham só 2 seminaristas na Passeata de São Paulo. Agora, concordo com o Narciso no sentido de que isso, por mais ridículo que seja, tem uma certa base social. A sociedade brasileira, ela sofreu e sofre um grande processo de despolitização. E essa despolitização leva a que as insatisfações que são normais numa sociedade acabem se expressando no rumo daquela ideia que lhe é passada por uma mídia que também não faz nenhum esforço para estabelecer a consciência crítica. Então você vê pessoas jovens que nunca viveram, que não sabem o que era a ditadura militar, achar que era mais organizada, né? Não havia corrupção, que havia ordem, segurança, tudo uma bobagem, é isso? Mas esse é um grande drama brasileiro. Até porque havia censura, né? Exatamente, não se noticiava corrupção, evidentemente. Então eu acho que isso é uma coisa que preocupa, porque ao lado dessas marchas, que são, na minha opinião, mais ridículas, tem toda uma rearticulação e uma implementação de um pensamento conservador, né? Isso para o Brasil é trágico. O pensamento que impede a transformação, que impede o avanço, que impede a superação de impasses estruturais, que se o Brasil não vencer, ele terá certamente um retardo civilizatório. Acho que esta marcha é um pouco parte deste processo, e nesse sentido ela preocupa. Agora, o Manfredini falou aqui sobre essa questão desse conservadorismo que parece fazer parte de várias instituições, né? De que maneira que até o grupo que o senhor preside hoje busca trabalhar essas questões
para que essas situações não se repitam atualmente. Então, a gente vê, por exemplo, situações em que a própria polícia age de forma bastante parecida com aquela que agia naqueles momentos, né? Com truculência, escondendo informações, muitas vezes matando as pessoas nas ruas e sem que a gente saiba exatamente o motivo. É justamente para isso que serve o trabalho de grupos como o que o senhor preside? Claro. Na verdade, o que ocorre é exatamente isso. Nós passamos por uma transição que é muito mais uma transação do que efetivamente uma transição. O que muda com a passagem do governo dos militares para os civis? De significativo. Um baita entulho autoritário permanece, inclusive a militarização das polícias. A doutrina de segurança nacional gestada durante a ditadura militar está aí, formando as nossas forças armadas e as nossas forças de segurança. Por outro lado, as elites, que foram as grandes beneficiárias do golpe de 64, porque os militares estavam a serviço desses grandes interesses econômicos. Continuam. A mídia que apoiou o golpe continua a mesma. Pediu desculpa, mas continua. Pediu desculpas, mas continua. Se você prestar bem atenção, não vamos longe. O Banco Itaú lança um calendário este ano, dizendo a Revolução de 64. Horas. Isso, o Banco Itaú, unido com o Unibanco, é bom lembrar que o Unibanco era do Magalhães Pinto, o próprio Magalhães, um dos grandes articuladores civis do golpe militar. Estamos isso nos dias de hoje. Então nós temos o entulho autoritário, a representação no Congresso Nacional, construída pelo pacote de abril de 77, no governo militar de Ernesto Geisel, mantém-se, não foi alterado pela Constituinte. Então a ditadura militar, ela está aí com seus efeitos nos dias de hoje. Por isso, essa discussão que se faz. A Comissão da Verdade, ela, embora trabalhe a questão dos direitos humanos, nós precisamos fazer um diagnóstico de todas as consequências da ditadura militar, como é que ainda impacta hoje a sociedade, no campo econômico, no campo social. E eu quero lembrar, Curitiba, até 1970, praticamente não tinha favelas. As favelas vão surgir em Curitiba, no governo militar, como resultado da política agrária e agrícola da ditadura militar. Essas favelas, o desemprego, a miséria, vai provocar, inclusive, as ondas de violência que temos hoje. Termina o governo militar, entra o governo Sarney. Quem era Sarney? 5 anos depois do regime militar, um homem que tinha sido sustentáculo do governo militar, que tinha sido presidente da Arena, que era o partido de sustentação do regime. E ele não muda nada. Elege-se o primeiro presidente da República, Fernando Collor de Mello. Quem era? Exatamente um homem também ligado ao regime militar. Nós não tivemos ruptura. E o que se busca hoje, na verdade, é exatamente essa discussão. Como dar o salto para frente, que chama o Manfredini de um salto civilizatório, e é verdade, porque nós vivemos a plenitude das liberdades democráticas, mas nossas instituições democráticas são frágeis. Ou seja, nós não temos ainda a consolidação da nossa democracia. Agora, Manfredini, queria voltar um pouquinho na história. Eu queria que você contasse, vocês dois passaram por esse momento, né, e foram, enfim, perseguidos, políticos. Eu queria que você contasse um pouco como foi a sua história naquele período. Olha, eu estive na Comissão da Verdade esses tempos e lá disse o seguinte, e repito, a minha história é muito simples, não quero fazer dela nenhuma objeto de autoafirmação. Muita gente sofreu milhares de vezes mais do que eu. Mas, enfim, o que aconteceu comigo é que eu fui um militante de uma organização chamada Ação Popular, fiz o movimento estudantil, e no processo da luta contra a ditadura, que também tinha um aspecto de luta revolucionária, né, eu atuei entre camponeses, operários, essa coisa toda, até chegarmos na anistia, participei da luta pela anistia, enfim, venho participando desse processo todo. Fui preso 4 vezes, né? Torturado fisicamente apenas numa delas, né? Eu sempre digo o seguinte, sofreu mesmo um sujeito que ele conhece, o Idésio Brianesi. Eu dou esse exemplo que é meio simbólico, porque ele era um jovem de 22 anos que foi metralhado numa pensão no Rio de Janeiro. Esse sofreu, perdeu a vida. Sofreu 3 vezes de Oliveira, para ficar aqui numa região de Apucarana que o Narciso conheceu muito bem. Metralhado. Então, eu acho que a gente tem que relativizar isso. Essa turma
teve a vida ceifada. Isso é ditadura militar. Isso é ditadura militar. Sofreu Paulo Wright, que era dirigente nacional da AP, que foi trucidado em setembro de 73 e até hoje não se sabe o que foi feito com o corpo dele. Então, eu fico assim um pouco vexado de falar da minha pequena, miúda experiência diante destes grandes heróis do povo brasileiro. E aí você tem o Mata Machado, o Gil do Lacerda, tem um monte de gente, não é isso? Mas, enfim, sofri isso aí e fizemos, bem ou mal, a luta contra a ditadura, e saímos dela e vivemos hoje nas condições que o Narciso acabou de colocar, que eu concordo, tentando ver se nesse sistema, nessa transição à brasileira, que é muito esquisita, como é que se pode levar um ideal democrático, progressista, não é isso? Patriótico. E é isso. E a sua história, Narciso? Bem, nós nos conhecemos, inclusive, em 68, no congresso da UPES. E esses meninos que ele falou, que o Eidésio Brianese e o Três Reis, eram meus colegas de infância. Nós éramos do mesmo grupo de Apucarana e éramos também da União dos Estudantes de Apucarana. Eu era o presidente da União dos Estudantes de Apucarana. Foi um grande foco de resistência. Foi né, um foco de resistência de garotos. O mais velho era ele que tinha, não era 22, tinha 20 anos, na verdade. Não, 22 quando morreu. Quando morreu, 22 anos de idade. E o mais novo tinha 15 anos. Esse era da resistência à ditadura militar. Nossa entidade foi invadida logo após o ato institucional número 5, fechada, lacrada pelo Exército, a União dos Estudantes de Apucarana. Nós viemos alguns para Curitiba e os dois, Eidésio Brianese e Três Reis, foram para São Paulo. Lá eles foram assassinados. Fui preso em 70, fui preso 6 vezes, fui preso uma vez em 70, 15 dias. Depois, a segunda prisão, fui sequestrado, sequestro mesmo, algemado em Apucarana, com olhos vendados, levado para o quartel do Exército em Apucarana, fui torturado em Apucarana, fisicamente, transferido com os olhos vendados para Curitiba e levado a um porão de tortura do Exército aqui, do DOI-CODE, chamado, ironicamente, de Clínica Marumbi. Passei 2 anos nessa prisão. Nesses 2 anos, 9 meses com cela fechada, e o Exército e o Serviço Secreto dormindo com a luz acesa conosco. Fizemos greve de fome, inclusive, para termos o direito de sermos tratados minimamente como seres humanos. Fui apadrinhado pela Anistia Internacional, formou-se grupos no exterior para nos dar apoio e denunciar a violência que sofríamos. Saí da prisão, organizamos a campanha pela Anistia, fui preso mais 4 vezes. Daí, prisões rápidas. Mas Manfredini tem razão. Quem sofreu foram aqueles que foram assassinados, torturados. O Eidésio Brianese, inclusive, a suspeita não é que ele foi metralhado. Esta é a versão contada pela repressão. Todos os indicadores mostram, pela fotografia do ML, que ele foi levado e morto sob tortura no Exército. É essa a posição, inclusive, da Comissão dos Mortos e Desaparecidos do Governo Federal. Levanta a possibilidade real de que ele foi assassinado sob tortura. O Três Reis foi metralhado. Mas nós temos um outro personagem aqui de Curitiba, Major Joaquim Pires Cerveira, que era vereador, inclusive, em Piraquara. Ele foi sequestrado, foi preso em 64 aqui, caçado pela Câmara de Vereadores de Piraquara, e ele, em 64, é preso, depois volta a ser preso em 1970, é barbaramente torturado. Ele é trocado pelo embaixador alemão, o sequestro do embaixador alemão, vai por exílio, é banido, é sequestrado em Buenos Aires, numa articulação da polícia brasileira com a polícia argentina, é trazido para cá, ele e um outro companheiro dele, que era o Rita, são trazidos para cá e no DOI-CODE do Rio de Janeiro são finalmente assassinados barbaramente sob tortura. As famílias deles sofrem até hoje a ausência definitiva, porque eles não têm nem o corpo, não fizeram velório, não enterraram e são desaparecidos políticos. É o caso também do Três Reis de Oliveira. Agora, tantos anos depois, de que maneira que a sociedade brasileira evoluiu ou não evoluiu, Manfredini? Eu acho que ela evoluiu politicamente naquele processo que começa em meados dos anos 70, com a rearticulação do movimento sindical no ABC, onde surge a figura do Lula, enfim, com a rearticulação das organizações políticas da sociedade, a UNE, essa coisa toda, processo que desemboca em eleições de 74 e 8, com a vitória da oposição, a anistia de 79, os governos de oposição que foram eleitos
nos estados em 82, a direta já, essa coisa toda, não é isso? Num certo momento, eu acho que é uma grande evolução política. Esses dias, nesse processo aí da ditadura, eu estava vendo alguns filmes, né, de milhares e milhares de pessoas nas ruas, né? Eu acho que quando, a partir do governo Collor, quando há a debacle das experiências socialistas no leste europeu, não é isso? Há uma quebra de paradigmas, né? Há uma vitória, né, do neoliberalismo e inicia-se o processo de despolitização da sociedade brasileira. Não é isso? Quando se coloca a supremacia do mercado sobre o Estado. E aí nós estamos vivendo um processo cujos frutos, na minha opinião, se colhe agora, e se colherá depois, se não mudar, que é este reacionarismo endêmico, eu diria, né? Que você não reúne mais as pessoas, não há mais um ideal coletivo, um projeto, não é isso? Nenhuma nação pode viver assim. Então, acho que tem esses dois momentos, de uma grande evolução do pensamento, da prática política, da experiência política dos brasileiros, e agora essa despolitização, essa desorientação. Veja nas manifestações de junho. Eu ia justamente questionar isso. Eu vi lá um cartaz. O que foi aquilo? Cartaz, então, Narciso, que dizia o seguinte: fora Dilma, fora Alckmin. Bom, o cara é contra tudo então, porque Dilma e fora inspeção veicular. Entendeu? Então isso para mim é o retrato da confusão. Fora partidos, alguns que estavam com bandeiras de partidos foram agredidos. Na verdade, né? isso aí é o seguinte, houve realmente uma ascensão dessa tal classe C, né? Que passou a ter demandas que não tinha antes, querem mais, com toda a razão, né? Mas só que isso foi embolado no movimento do qual vários setores se aproveitaram, não é isso? Com os black bloc da vida, essa coisa toda, né? Acho que foi aquilo. Mas foi uma coisa muito interessante, foi uma sinalização da sociedade que, a despeito da despolitização, existem, sobretudo na juventude, grande margem que quer mais do que já teve. E esse quer mais é profundamente legítimo e o governo, ou os governos, de modo geral, têm que atentar para isso. Agora, Narciso, a gente também vê hoje em dia algumas questões que são preocupantes, inclusive de atitude com relação a grupos, por exemplo, homossexuais, contra mulheres, contra negros. A gente vê notícias de perseguição a esses grupos, notícias de mendigos que apanham nas ruas. Enfim, os jornais estão cheios aí de notícias bastante assustadoras nesse sentido, que me parece que o Brasil ficou preso historicamente a um outro momento. De que maneira você avalia essa situação e como superar esse momento em que a gente vive hoje, que parece bastante caótico? Eu vejo até com um pouco mais de otimismo do Manfredini em relação a isso aí. Nós vivemos hoje, na verdade, essas forças existiram sempre. A forma como se manifestam é que difere um pouco. Estão botando mais a cara, criando mais coragem. O próprio Feliciano assumindo a Comissão de Direitos Humanos, pastor Feliciano, da Câmara dos Deputados, prestou um desserviço enorme à causa dos direitos humanos. Mas esse é um enfrentamento que sempre existiu. Essa é a verdade. Quanto a essas manifestações de junho de 2013, elas revelam para todos nós um sentimento de orfandade em relação ao que existe de instituído. As instituições, partidos políticos, sindicatos, etc. e tal. E a gente tem que... E o próprio Estado, né? Do próprio Estado. Do próprio Estado, se sentem órfãs. Até pela forma como se processa a política nesse país. Então, a gente tem que olhar atentamente, aprender com isso daí, interagir com essas pessoas. Elas têm demandas novas, têm preocupações diferentes. Isso não é ruim, eu acho, e vejo isso muito positivamente. A população tem que ir para as ruas, sim, para exigir seus direitos. Essa é a democracia. O que nós... Agora, evidentemente, é um pessoal absolutamente inexperiente, na faixa dos 15, 16, 18, 19 anos, quer dizer, como ele mesmo disse, é a classe C emergente, e é um pessoal que, inclusive, não conhece o que foram os anos anteriores. Na verdade, é um pessoal que cresce no governo Lula. E que agora quer mais do que consumir, né? Perfeitamente, quer mais. Consumir legítimo, não basta mais. É legítimo, é positivo. Só será ruim, tanto é que a direita tentou manipular esses grupos. Essas manifestações, esses cartazes, infiltrar, inclusive com violência, levando para a baderna em determinados momentos. Isso, com o tempo, na minha opinião, tende a se ajustar.
No nosso tempo, Manfredini, se você lembrar bem, nós tínhamos a figura dos infiltrados que faziam a mesma coisa das manifestações. Eram os provocadores. Só que nós éramos mais experientes, mais organizados e conseguimos segurá-los. Agora a meninada vai aprender, sabe? Esse é um processo. Eu não vejo com muito otimismo isso daí. Acho que essas manifestações extremamente conservadoras em relação aos homossexuais, a própria mulher, você mesmo relatava numa conversa conosco aquela pesquisa em que responsabilizava as mulheres pelo estupro, pela violência. Que coisa absurda. Não tem nada mais conservador do que isso. Mas revela o conservadorismo da nossa sociedade. É uma realidade. Como é que nós vamos resolver isso daí? Nós temos que firmemente interagir com a população. Temos que trabalhar com ela, temos que recuperar a nossa memória histórica, a memória da resistência a esse processo todo, como uma memória fundamental para que as pessoas percebam que qualquer mudança significativa nesse país só será possível com o povo. Não se delega a representantes a transformação de uma sociedade. A sociedade só pode ser transformada e ganhar esse avanço civilizatório na medida em que ela saia para as ruas, na medida em que se debata nas escolas, na medida em que se mobilize, na medida em que se recupere a memória histórica, não apenas dos anos de repressão, mas a memória histórica da escravidão nesse país, a memória histórica do genocídio indígena nesse país, que este país é construído, ele é gestado, ele tem sua gênese no genocídio dos povos indígenas e na escravidão negra. Nós somos os herdeiros desse processo. Um país violento e cruel. Continuamos sendo um país violento e cruel, extremamente desigual. O que ocorre é que nós vamos ter que mudar, ou por bem, ou acabará acontecendo por mal. As manifestações de rua têm a possibilidade de pressionar as transformações por bem. A violência paralela, nós tivemos já no Brasil, o ano passado, 40 mil homicídios. Essa é uma violência que você somente explica pelas consequências da extrema desigualdade reinante. Mudar é necessário. Para mudar, nós precisamos ir para as ruas. Para mudar, nós precisamos nos mobilizar. Agora, eu quero finalizar com a mesma pergunta também para os dois. Tantos anos depois, Manfredini, valeu a pena? Sim, claro. O processo histórico é um processo com violência, com perseguições, com grandezas, com baixeza. Essa é a vida. Se faz um conflito, O Narciso acaba de dizer, a nossa formação foi feito isso, os portugueses vieram aqui e enquadraram os índios, trouxeram os negros, enquadraram... Essa foi a gestação da nacionalidade. Valeu a pena. Com relação só, se quer ser muito breve, eu acho que eu tenho defendido, Narciso, que a esquerda não deve apenas governar, ela deve governar, fazer o seu programa no qual acredita, mas tem que fazer a política com a população. Nessa tese aí, porque só governar não vai transformar coisa alguma, esse processo. Então valeu a pena, eu acho que nós temos essa sensação positiva de que valeu a pena e nós temos muita coisa a fazer. Né? O nosso tempo, Narciso, não era aquele tempo lá, nosso tempo ainda é agora. Espero que seja um pouco mais de tempo pela frente, não é isso? Com certeza. Narciso, valeu a pena? Eu acho que, para mim, as pessoas me fazem essa pergunta frequentemente. Faço palestras nas escolas, nas universidades. Eu sou um militante. Eu continuo sendo militante e sou militante de direitos humanos. Tempo integral. Me dedico exclusivamente a isso daí. Se eu achasse que não tinha valido a pena, eu estava noutra. Valeu sim. É importante, a gente sente, nós somos testemunhas da história. Já estamos aí com seus 65 anos, eu, você, Manfredini? Um pouquinho menos, digamos assim. Pai jovem, está mentindo. Um ano menos. Um ano a menos, tudo bem. Mas eu não tenho perspectivas de aposentadoria e tenho certeza que o Manfredini também não. Nós continuamos a luta e com muita satisfação para o benefício nosso. Nós fazemos isso porque acreditamos que é necessário, que temos um compromisso cidadão, que é responsabilidade nossa, sim, lutar para que o mundo melhore, para que o mundo se transforme, para que possamos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. Os ideais que abraçamos aos 17, 18 anos são os mesmos ideais de hoje. Não mudaram absolutamente nada. Se as coisas não mudaram, as desigualdades continuam, por que deveríamos nós mudarmos? Não. Continuamos
com muito orgulho, valeu a pena e continuaremos a luta sem dúvida alguma. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso especial de hoje. Obrigada. No próximo bloco, vamos falar sobre o trabalho das Comissões da Verdade, que investigam os crimes cometidos durante a ditadura militar. Voltamos já. Em maio de 2012, o Brasil dava um grande passo para investigar as violações dos direitos humanos que aconteceram no país entre 1946 e 1988 e especialmente depois de 1964. Foi criada a Comissão Nacional da Verdade, que está ouvindo vítimas, os acusados dos crimes e tentando acessar os arquivos daquela época. O trabalho não vai resultar em punições aos torturadores, mas revelar detalhes do que aconteceu no Brasil daquele período. Estão aqui comigo dois integrantes da Comissão Estadual da Verdade, a Ivete Maria Caribé da Rocha, que é advogada e integrante do Comitê de Refugiados do Paraná, e também o Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que é procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná. Doutor Olímpio, eu queria iniciar esse bloco já perguntando em que pé estão as investigações da Comissão Estadual da Verdade. Bem, o objetivo fundamental da Comissão Estadual da Verdade é exatamente de investigar as graves violações aos direitos humanos ocorridos no Estado do Paraná. Nesse sentido, nós já tomamos depoimento de inúmeras pessoas que foram vítimas durante o período da ditadura militar. Realizamos audiências públicas, várias audiências públicas, e alcançamos já desvendar fatos que estavam desconhecidos. Aliás, havia notícia da ocorrência de fatos, mas que estavam desconhecidos da nossa história, né, quanto ao seu real acontecimento. Eu cito por todos o exemplo do chamado massacre de Medianeira, que recentemente, numa audiência pública, em Foz do Iguaçu, nós conseguimos ouvir uma pessoa que participou, agente da repressão, que participou desse movimento que significou trazer do exterior pessoas que estavam na Argentina, sob o falso argumento de que estariam reorganizando aqui a resistência à ditadura, e essas pessoas foram trazidas para cá, levadas a Foz do Iguaçu, levadas à Estrada do Colombo, e lá foram executadas. Eram 6 pessoas, 5 dessas pessoas foram executadas lá. Olha a barbárie, né? Olha que ação absurda, né? E nós conseguimos ouvir a pessoa que dirigia o veículo que levou as pessoas para lá, para essa... Então, exatamente esse o papel da Comissão Estadual, né, de poder resgatar essa história, e essa história até que não está devidamente registrada de maneira formal. Nós estamos fazendo isso, avançando nesse sentido. Ivete, são muitas resistências que a comissão precisa enfrentar ou esses acessos estão mais fáceis hoje? Não é muito fácil. A gente precisa ter muita persistência, procurar muito. Eu tinha um processo, por exemplo, que era do movimento estudantil aqui do Paraná, e que o processo se encontra hoje nos arquivos do Superior Tribunal Militar. Tivemos uma grande dificuldade em encontrar esse processo porque o Tribunal Militar alegava que estava infestado de fungos e que precisaria fazer uma limpeza nesse processo. E era uma pilha enorme de processos. Felizmente, em dezembro, agora eu consegui ter acesso, e dali nomeados, acho que mais de 20 militantes estudantis que foram presos e que estavam arrolados nesse mesmo processo. Com isso, nós já estamos ouvindo, chamando essas pessoas todas desse processo. Mas é assim, é uma dificuldade muito grande de se localizar documentos
E eu comentava há poucos minutos atrás que a Argentina teve um papel muito diferente, né? Inclusive o Ministério da Defesa da Argentina, em outubro desse ano, descobriu nos seus arquivos uma quantidade enorme de documentos ainda não conhecidos, apesar de eles já terem praticamente, que já encerraram a sua Comissão da Verdade, mas eles não tinham acesso a esses documentos. Os documentos foram entregues pelo Ministério da Defesa, que chamou os membros dessa comissão e entregou esses documentos, e eles estão disponíveis num site lá dos arquivos da Argentina. Quer dizer, completamente diferente do nosso caso aqui no Brasil, em que, né, apesar de um ministro da Defesa ser um civil, mas não consegue disponibilizar muitos arquivos. Mas a gente vai avançando com outros elementos. Já se sabe, né, que a Comissão da Verdade não tem o objetivo de punir. Mesmo assim, é tão difícil, né, ter acesso a esses documentos, a esses arquivos e até conseguir que algumas pessoas falem, né, principalmente quem estava do lado da repressão, que fale. Por quê? Porque, na verdade, durante o período da ditadura militar, houve uma grande manipulação ideológica, especialmente através dos meios de comunicação social, que escondia esses fatos. Quer dizer, até hoje há pessoas que duvidam da existência de tortura, como um caso desse que eu mencionei, das pessoas terem sido executadas sem estar realizando ação nenhuma de resistência ao próprio regime, estavam fora do país. Quer dizer, a cada momento, né, em que um caso indicado como suicídio é revelado agora como um homicídio advindo da prática de tortura, né? A cada vez, então, que se resgata essa memória verdadeira de como os fatos se deram, isso atinge, né, essa imagem falsa construída pela ditadura militar. Comigo mesmo aconteceu um fato bem interessante que enfim, me impulsionou ainda mais a trabalhar, me dedicar no sentido do resgate dessa história, né? Nós estávamos inaugurando aqui no Paraná o Fórum Estadual de Resgate da Verdade, Memória e Justiça. Foi uma solenidade na reitoria, né, com comparecimento, enfim, lotou o auditório da reitoria com inúmeras, 150 entidades que passam a integrar o fórum e tal. E nós estávamos aguardando ali a instalação daquela sessão, né? E aproximou-se de mim uma pessoa: como é que o senhor vai? O senhor não está lembrando de mim? Nós nos encontramos sempre nas reuniões da infância e da juventude, nos seminários, nos congressos e tal. Ah, sim, e tal, me lembrei. Eu digo lá pelas tantas: bom, mas o senhor não veio aqui para falar mal dos militares, né? Porque foi a melhor época do país. Eu até, claro, sem identificá-la lá na plateia, eu citei isso quando eu tive a oportunidade de manifestar. Quer dizer, não estava falando com alguém da caserna, oriunda da caserna, que está querendo ainda justificar o que ocorreu, as barbáries, as violações do direito. Estava falando com alguém, como eu disse, né, que trazia na mente e no coração a defesa da infância e da juventude. Enfim, está atuando de forma mostra o poder positiva, dessa ideologia. Mas né? Olha só como é que ela enxerga, né, aquilo que aconteceu no passado, né? E não por acaso, então, não raras vezes, ainda se vê manifestações como agora, embora no número que chegou a ser ridículo, né? Enfim, mas um número de pessoas que têm coragem ainda de fazer a proposta de retornar a um Estado que viola os direitos humanos, que fecha o Congresso, que afasta institutos jurídicos que são produtos da civilização dos povos, como o habeas corpus, como o ato institucional número 5, que estabelecia a impossibilidade de revisão desses atos pelo Poder Judiciário. Que Estado de Direito é esse que suprime do Poder Judiciário a possibilidade de analisar uma violação a uma regra jurídica? Quer dizer, esse conjunto de absurdos que se instalou e que alguém pode ainda ter enfim, desejo, né, equivocado de que volte a se estabelecer no país a mesma coisa. E exatamente nessa perspectiva de que as pessoas, infelizmente, não conhecem essa realidade, né, porque isso não chegou em nenhum momento a ser discutido, não se refletiu sobre efetivamente o que foi o período da ditadura militar.
Agora, o trabalho de vocês é tirar essa sujeira debaixo do tapete, né? E, na verdade, reconstruir algumas biografias. Eu vejo que, de um lado, há pessoas que querem construir as suas biografias a partir da verdade. E, de outro lado, há pessoas também que têm interesses em manter as suas biografias imaculadas. É isso? Acontece muito isso, mas, em geral, nós temos ouvido mais... as pessoas não gostam que chamem de vítimas, mas não há outra forma. Os perseguidos, enfim, as vítimas de torturas e tudo mais, nós temos tido uma grande participação dessas pessoas que normalmente já indicam quem foram os torturadores, né? E elas mesmas buscam, às vezes, até, de uma certa forma, identificar onde estão hoje, etc. E isso que o doutor Olímpio contava de Foz do Iguaçu foi assim, bastante importante para o nosso trabalho, porque foi uma confissão oficial de uma pessoa que participou e que deu detalhes dessa chamada chacina de Medianeira. E não só revelou isso, mas revelou a rede de informantes que existiam, aqueles que passaram para o lado da ditadura, que foram no passado militantes. Aliás, quem foi fazer o contato na Argentina com esses militantes foi um que no passado, inclusive, foi com Leonel Brizola para o Uruguai, um militar que desertou, né, do exército, foi com ele para o Uruguai e passou a ser um militante contra a ditadura militar e depois passa para o lado da ditadura e vai lá buscar os seus companheiros para a morte. Ele sabia que era para a morte. E ele revela também como funcionava o Serviço Nacional de Informações, que tinha a determinação de principalmente os militares que abandonaram os quartéis, esses não poderiam ficar vivos. Então, dentre esses 6 que morreram lá, tinha um militar, o Onofre Pinto, que eles não mataram dentro do parque. Ele foi para uma casa, tentaram cooptá-lo, ele não aceitou, eles ligaram para o Serviço Nacional de Informações e o chefe do Serviço Nacional, que era um que depois veio ser presidente, ele diz, não, esse pode eliminar. E aí, então, ele é morto, coloca um peso dentro da barriga, abre a barriga para jogar no rio, ele revela esses detalhes. Então, isso é para a gente entender como funcionava, foi muito importante todo esse aparato, né? E quanto mais a gente avança, nós recentemente realizamos uma audiência pública em Cascavel. E ouvimos acerca de algo que não está registrado na história do Paraná, né? E nem do Brasil. E nem do Brasil, que foi imediatamente após o golpe, ainda no começo de abril, os camponeses que foram presos e torturados, e presos sem saber porquê, e incomunicáveis, né? Foi assim, foi impactante, porque eram pessoas do sudoeste do Paraná, pessoas humildes, né? Foram presos na roça, porque tinham a fotografia do Leonel Brizola, porque assinaram lá uma proposta no sentido da reforma agrária, que se denominou o Grupo dos 11, né? Que era a ideia de trabalhar na reforma. Foram todos imediatamente, e pessoas humildes que estamos falando lá no depoimento, eles nos tratavam como se nós fôssemos porcos, amarraram nossas mãos, jogaram num caminhão, jogaram na delegacia, deixaram a gente sem roupa lá, aí batiam, dava manotaço, né, que é o cavalo que bate com a pata. Chutavam a gente, daí trouxeram para Curitiba. Pessoas que nem entendiam ao certo. E o registro, eu verifiquei de um deles, o registro do DOPS, né? Uma prisão determinada pelo secretário de Segurança em razão do ofício da 9ª Subdivisão Policial de Cruzeiro do Oeste, por suspeita de integrar o Grupo dos 11.
É o sujeito da empresa, fica 3 meses preso e depois lá embaixo liberado no dia tal. Quer dizer, sem processo, sem saber o que estava acontecendo. Sem né? direito de defesa. Uma coisa absurda, né? Quer dizer, por outro lado, lá também nós ouvimos as populações indígenas, né? A maneira como eles foram expulsos da terra, né? Expulsos do mais ou menos ao mesmo jeito, sob a ameaça de levar tiro na perna, jogado em cima de caminhões e retirado do seu espaço, do seu território, né? Até nós ouvimos uma antropóloga, né, que falou muito, a tese dela é da terra dos índios aos índios sem terra. Exatamente naquela região onde foi construído Itaipu, do alagamento da terra que era dos índios, né, que, aliás, estão até hoje vagando, né, lá por Guaíra, esperando recuperar um território. Então, olha quanta coisa aqui. Na verdade, uma repetição histórica, né? A gente falou aqui no primeiro bloco sobre a chegada, né, dos descobridores, né, do nosso país, e que fizeram isso com os índios, e é uma retomada dessa mesma situação, né? E foi interessante essa audiência lá, porque quando a gente fala das violações aos direitos humanos no período da ditadura, a gente está pensando nos sindicalistas, nos estudantes, nos políticos, nos professores, né? Eu não tenho ideia de até onde isso se expandiu, né? A ponto de, como é o caso lá dos depoimentos, né? Pessoas que não fizeram absolutamente nada, que foram vítimas de tortura, que não tinham que confessar, não tinham que, né? Mas como a supressão de regras do Estado de Direito Democrático propiciar, aliás, teve até um caso interessante de uma lá das regiões, acho que era de Medianeira, que era um cabo da Polícia Militar, que começou a indicar as pessoas como integrantes desse grupo do bando. Depois se descobriu que ele teria ficado com o cavalo de com a vaca dele. Quer dizer, um cabo delator passa a ser um protagonista de uma ação, né, de violação dos direitos humanos. Agora, o senhor falou sobre um assunto que é bastante interessante, que é o fato da gente acabar conhecendo novas facetas sobre esse período que a gente nem fazia ideia de que existiam, né? Aí está também a importância da Comissão Estadual da Verdade, porque muito se sabe, muitas vezes, sobre os acontecimentos dos polos São Paulo, Rio de Janeiro. E a nossa comissão e as outras que existem no Brasil servem para a gente desvendar a nossa história própria, regional desse período? Eu costumo dizer que a história aqui no Paraná ela tem ficado muito maquiada, muito escondida e às vezes maquiada. E, na verdade, o Paraná foi protagonista de uma história de terror, porque Santa Catarina, as pessoas vinham de Santa Catarina, e nós temos o relato de uma colega nossa que faz parte hoje da Comissão Estadual de Santa Catarina, que foi presa, perseguida, torturada em São Paulo. Mas primeiro eles vinham para Curitiba e vinham mais ou menos naquela situação que aqueles camponeses relataram, em carros amontoados como animais, e chegavam aqui e eram jogados já ou no DOI-CODE ou no quartel, onde eles depois passavam algum tempo, e alguns, o DOI-CODE de São Paulo, se eles tivessem alguma correlação com o movimento em São Paulo, vinha buscá-los aqui para serem também ouvidos lá, mas ouvidos sob tortura, e foi aonde esta companheira nossa foi bastante torturada lá em São Paulo, e várias pessoas de Santa Catarina e daqui. Então a gente vai descobrindo que aqui Curitiba foi quase que uma espécie de campo de concentração, porque a 5ª Região Militar abrangia o estado de Santa Catarina. Então, vinham todos para cá e aqui ficavam, às vezes, jogados, até porque o processo não andava assim tão rápido. Depois de presos, eles ficavam lá nas celas para que eles confessassem de alguma maneira coisas que eles nem cometeram, né? Então, você começa a descobrir aí pelo interior do Paraná, né? Foz do Iguaçu, pela Tríplice Fronteira, foi um campo também de concentração, né? O Batalhão de Fronteiras foi terrível, nós ouvimos vários relatos nessa audiência de Foz, mas de uma mulher
que foi muito, muito torturada. Ela estava grávida, abortou de tanta tortura, choque e tudo. E um outro caso de uma moça daqui de Curitiba, que não sei porquê, foi levada para Foz do Iguaçu. E aí, simplesmente, ela não tinha nada, ela tinha 17 anos, não sabia de nada, não entendia de política, não era do movimento estudantil. Depois de uns meses em que ela presa, sofreu, trouxeram ela para Curitiba para, desculpa, nos enganamos. Isso. Quais são os próximos passos da comissão? Então, nós pretendemos, né, elaborar um relatório que será encaminhado à Comissão Nacional para, enfim, compor esse grande relatório que a Comissão Nacional vai oferecer à nação. Mas nós estamos, você falou um ponto importante, né, de que eu digo que o signo de todo esse movimento é o signo da justiça, né? De fazer justiça àqueles que resistiram, aqueles que lutaram em favor do restabelecimento do Estado democrático de direito e que naquele momento eram tratados como bandidos, como terroristas, né? Quando na verdade foram eles que, enfim, com a sua atuação é que propiciou que, enfim, num determinado momento se pudesse restabelecer a democracia no país. Por outro lado, há que se fazer justiça também, responsabilizando aqueles que foram os torturadores, aqueles que comandaram, né? Porque a gente sempre procura identificar quem é que estava no comando dessas ações que daí resultaram nessa. Nós temos que responsabilizá-los moralmente. Macular as né? biografias, né? Fazer o registro, retirar o nome deles das placas das ruas, dos estabelecimentos educacionais, enfim, né? E preparar talvez para o futuro, e eu acredito, eu da área jurídica, acredito que um dia eles serão responsabilizados criminalmente por isso. Porque o Supremo Tribunal Federal tem uma apreciação de um caso, né? Enfim, um caso que desatende as regras dos tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil subscreve, que diz serem essas violações dos direitos humanos imprescritíveis. Ou seja, existe uma brecha... Não, o Ministério Público Federal continua fazendo as denúncias desses casos, fazendo as investigações, denunciando, ainda que a denúncia não acolhida, né, rejeitada pelo Poder Judiciário, há recurso e o Supremo Tribunal terá que novamente, por certo, né, um Supremo Tribunal com uma nova composição agora, fazer o reexame desta lei de anistia, que foi uma lei de anistia imposta, não foi uma lei de consenso, né? Foi uma lei imposta ainda pela ditadura, né? E que precisa superar isto que, enfim, os tratados de direitos humanos que o Brasil subscreve ingressam na nossa ordem jurídica como comandos constitucionais. Enfim, eu acho que há que se fazer justiça. Então, essa justiça moral que já está sendo feita, e eu acredito, sinceramente, no futuro, uma justiça criminal que possa responsabilizá-lo. E nesse contexto da justiça, resgatar para a sociedade brasileira, né, a verdade. Né? Agora mesmo nós, do dia 1º, vamos lançar, nós todos, né, o fórum, as comissões e tal, com o apoio do Governo do Estado, da Secretaria de Educação, nós estaremos lançando um grande concurso para toda a rede estadual de ensino, né, para os alunos elaborarem documentários sobre o período da ditadura de 64. Né, que vai levar, então, o sistema educacional como um todo a refletir sobre estudar sobre aqueles momentos e tal, e produzir, são documentários e também cartazes que possam tratar. Então, nós vamos conseguir aqui no Paraná fazer com que no sistema educacional o tema seja objeto de reflexão e que todos possam colaborar para enfim, resgatar, né, a memória desse período. Lembrar também que já existe uma sentença internacional que o Brasil não cumpriu. Há uma sentença de uma corte internacional e que não foi cumprida, e o Brasil terá que cumprir essa sentença ou sair desse tratado que envolve toda essa
essa decisão. Enfim, mas nesse contexto, né, o que se insiste muito, são vários, né, já se criaram vários slogans sobre isso, eu gosto enfim, que mais ou menos eu venho pensando nele, que é que se conheça para que nunca mais aconteça. Né? É fundamental que a sociedade brasileira tenha essa possibilidade, né, de revisitar essa história, para saber o que foi o período da ditadura militar, para poder identificar que se hoje o Brasil, nas últimas décadas, vem sendo indicado como país campeão mundial das desigualdades sociais, né? O Banco Mundial faz esse levantamento, e o Brasil está sempre lá, Brasil com Nepal, com Quênia, com Serra Leoa, né? Onde há a maior concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas. A riqueza produzida por todos não é distribuída entre todos e acabam concentradas nas mãos de grupos minoritários que se beneficiam da estrutura social injusta estabelecida no país, que isso se dá também em razão da ditadura militar, né? É herança do discurso dos Delfins Netos da vida, no sentido de que primeiro era preciso fazer crescer o bolo para depois dividi-lo. Né? Ele cresceu, mas o bolo cresceu e continua nas mãos, né, dessas... Cresceu só em alguns fornos, né? Então há toda uma história aí a ser resgatada, né? Quer dizer, daquele falso progresso, mesmo que tivesse havido progresso, que não houve, né? Não há progresso sem respeito às liberdades individuais, sem respeito à liberdade de imprensa, né? Sem respeito a essas regras elementares do Estado de Direito Democrático. Bom, eu queria agradecer a participação de vocês e parabenizá-los pelo trabalho na Comissão Estadual da Verdade. Muito obrigada e parabéns. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. O programa especial sobre os 50 anos da ditadura termina aqui. Para assistir novamente a este ou outros programas, acesse o site da UFPR TV ou as nossas redes sociais. Até a próxima.